Não podemos aceitar que sejamos acusados de que nossa fidelidade à missa de sempre é uma infidelidade à Igreja ou à Santa Sé. Seria absurdo. Olá, amigos, salve Maria. Vivemos em tempos confusos, nos quais a Santa Igreja tem sido atacada de forma veemente por pessoas de dentro, por prelados que deveriam dar a vida por ela. O mundo católico vem sangrando e temos sofrido com diversos episódios inconcebíveis há poucas décadas, como a idolatria ao demônio Pachamama, Las aguas de las cochas te alaban, Senhor. As celebrações da Revolução Protestante com uma imagem peregrina de Lutero, o herege que colocou metade da Europa no caminho do inferno. A me piacciono tanto i luterani buoni, È il meglio che i luterani che seguono davvero la fede di Gesù Cristo. E também o cisma da Alemanha, que possuem líderes que parecem sonhar com o clero, metade LGBT e metade casado. E no Brasil, dos amigos Dom Valmor e Dom Mol, os erros continuam sendo propagados na mais perfeita harmonia. Oxalá nós conseguíssemos que todos os alunos da PUC Minas saíssem da universidade formados e ativistas no meio ambiente. A pastora Rome Márcia Benck. Eu a conheço há muitos anos, é uma pastora luterana, teóloga, de grande respeito. A esperança é uma menina moça. O problema mesmo segue sendo a missa tradicional. E neste sentido, dentre as ações que visam destruir a tradição da Igreja, está o moto próprio Traditionis Custodes do Papa Francisco. O título é engraçado. Que foi lançado neste ano. Um documento que rompe a unidade com todos os papas, santos e doutores do passado, através de uma perseguição aberta contra a missa de sempre. O motu próprio deixa claro que a forma extraordinária do rito romano, que se desenvolveu de uma forma orgânica por 2000 anos, e a chamada de missa de sempre, com razão, não seria mais uma expressão válida do rito romano. O título é engraçado. É engraçado. Tradiciones Custodes, guardiães da tradição. Em vídeo anterior, nós comentamos sobre este moto próprio e sobre a carta que o acompanha. A carta deixa as intenções do motu próprio ainda mais claras. O texto defende que os fiéis migrem para o rito novo e que a missa de sempre seja destruída logo depois. Os primeiros meses de vigência do motu próprio tiveram consequências desastrosas. Nas cidades onde a missa de sempre não foi extinta, os católicos passaram a ser vistos como párias, e as missas foram segregadas para capelas tão isoladas que mais parecem novas catacumbas. Traditionis Custodes. Now, in Latin, that could mean the keepers of tradition. But it can also mean, in Latin, the prison keeper of tradition, which is actually the meaning of that document. O sucesso da aplicação do motu próprio animou alguns prelados em Roma. Como os fiéis estão acuados, eles acabaram de reforçar o cenário de perseguição através da publicação de um novo documento. Trata-se de uma resposta a 11 perguntas relacionadas ao motu próprio pelo arcebispo Arthur Roche, da Congregação para o Culto Divino. É possível sentir o ódio à tradição
transpirando em cada uma das respostas. O arcebispo, por exemplo, reforça a necessidade de excluir a missa de sempre das paróquias, porque ela não pode encontrar lugar na vida ordinária da comunidade paroquial. Reforça também a necessidade de autorizações especiais para os sacerdotes rezarem a missa, deixando claro de que esses pedidos contrariam a vontade expressa do Santo Padre. Mas a pior resposta é direcionada à pergunta sobre a administração dos demais sacramentos, através do ritual romano e do pontifical romano, vigentes antes da reforma litúrgica. Nela, o documento proíbe que o crisma e as ordenações sejam realizadas conforme o uso anterior, e ainda restringe os demais sacramentos a ocasiões e locais bem específicas. As respostas às dúbias compreendem um verdadeiro assédio à tradição católica em todos os seus fundamentos. Estamos em uma situação dramática, na qual nós, miseráveis leigos, somos chamados a enfrentar. E devemos nos perguntar: o que nós podemos fazer diante deste cenário de perseguição dentro dos muros da Igreja? São Vicente de Lérins, no seu comunitório, diz que o critério para distinguir a verdade dos erros consiste em seguir as Escrituras e a tradição da Santa Igreja Católica. O santo afirma que precisamos manter o que se crê em todas as partes, sempre e por todos, e diz que isso só será conquistado se seguirmos a universalidade, a antiguidade e o consenso geral dos bispos. Então, São Vicente se pergunta sobre o que devemos fazer se uma proposição herética ameaçar toda a Igreja. O santo responde que o cristão deve se apegar ao que existia antes. Depois, São Vicente ainda apresenta um estudo sobre o caso ariano, uma heresia que contaminou quase todo o planeta. O santo mostra como tudo se convulsionou e como até o Império Romano foi sacudido em seus fundamentos. E afirma que a turbulência ocorreu porque as superstições humanas foram introduzidas no lugar do dogma celeste, porque a antiguidade foi atacada por uma criminosa novidade e porque aquilo que foi estabelecido por todos os antigos passou a ser desrespeitado. Para nosso conforto, padres em todo o orbe já começam a se manifestar e estão mostrando como devemos obedecer a Deus e amar a Santa Igreja Católica, interpretando o motu próprio, Traditionis Custodes, e as respostas às dúbias como leis iníquas, que não podem ser seguidas. Recomendamos, por exemplo, que leia o novo artigo do Fratres, De Volta ao Gueto, e também um artigo da Crise Magazine, e a homilia de domingo do superior do IBP para a América Latina, o padre Daniel Pinheiro. Não podemos viver do voluntarismo ou da arbitrariedade, do simples eu quero isso, eu quero aquilo. Uma hora a missa tridentina é um tesouro a ser difundido por toda a Igreja e jamais foi abolida, as palavras de Bento XVI. Em outro momento, é uma missa com concepção deficiente de eclesiologia, deficiente de comunhão eclesial e que deve aos poucos ser abolida, pois a única lei de oração na Igreja seria a liturgia reformada pelo Papa Paulo VI. Quanto a nós, do Centro Dom Bosco, informamos que divulgaremos ainda mais os tesouros de sempre da Santa Igreja Católica. Estamos reimprimindo o ordinário da missa tradicional que estava esgotado. Colocamos o pequeno ritual romano tradicional em promoção na nossa loja e lançaremos amanhã um livro que vai ajudar os padres de todo o país a aprenderem a missa de sempre. La tradition retrouvera ses droits à Rome, mais je pense que c'est mon devoir de
donner les moyens de faire ce que j'appellerais cette opération survie de la tradition. Inspirados na homilia de Dom Marcel Lefebvre, chamamos este ramo específico da nossa operação editorial de sobrevivência da tradição. Cada vez mais vocês vão ver livros, aulas e ações do CDB defendendo o que se crê em todas as partes, sempre e por todos. Rezemos pelo Santo Padre e que viva Cristo Rei.